Isso aí, galerinha. Que vamos. Página 18 da lista do Enem. Questão 71 falava o seguinte. O processo de recepção de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites que imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação eletromagnética baseia-se na interação desta radiação com os objetos presentes sobre a superfície terrestre. Uma das formas de avaliar esta interação é por meio da quantidade de energia Uma das formas de avaliar esta interação é por meio da quantidade de energia. Refletida pelos objetos. A relação entre a refletância de um dado objeto e o comprimento de onda da REM é conhecida como curva de comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto, como mostrado na figura, para objetos comuns na superfície terrestre. Resumindo, eu jogo luz no objeto, né? Ou se não for luz, radiação infravermelha ou ultravioleta, qualquer tipo de radiação, e meço quantos por cento dessa radiação foi refletida. Faço um gráfico com isso. Como cada material tem a sua característica de absorver ou refletir certas faixas de frequência, eu capturando a intensidade refletida, posso descobrir de que material se trata, porque eu já estudei isso para esse material em laboratório. Então tu vê, né? Tentei fazer uma reprodução mal e porcamente aqui do gráfico fornecido, onde aqui nesse eixo ele diz quantos por cento da radiação foi refletida, e nesse eixo ele diz o comprimento de onda da luz que foi refletida. Começa em 0,4, aí vai até 0,5, depois 0,5 para 0,6, 0,7, 0,8 e termina com 0,9. Micrometros, não é em metros, é micrômetros. Ele até avisa, né, que essa região aqui é luz visível, daqui em diante é infravermelho. De acordo com as curvas de assinatura espectral apresentadas na figura, para que se obtenha a melhor discriminação dos alvos mostrados, convém selecionar a banda correspondente a que comprimento de onda em micrômetros. Se ele quer distinguir os alvos, eu tenho que pegar uma faixa de comprimento de onda onde as intensidades refletidas sejam distintas para todo tipo de material. Entre 0,4 e 0,5 daria para distinguir todos os materiais. De 0,4 a 0,5 tem uma faixa ali onde seria difícil distinguir a grama do solo arenoso. Concorda comigo? Porque a pontilhada vermelha e a linha contínua vermelha estão muito próximas uma da outra, então ficaria difícil distinguir esses dois materiais. De 0,5 a 0,6. E aí, tem algum material que se coincide naquela faixa ali de 0,5 a 0,6? Tem, né? Asfalto e grama vai ser indistinguível nessa faixa. Então, selecionar essa faixa é ruim, porque eu não vou saber se eu estou olhando para grama ou para asfalto em determinadas partes. De 0,6 a 0,7. De 0,6 a 0,7, meu gráfico não está confiável. Mas pelo gráfico de vocês, tem alguém que acaba coincidindo? Grama e solo arenoso, de novo, né? Fica dentro dessa faixa. Então eu não ia conseguir a distinção desses dois materiais, a discriminação desses dois materiais. Não. De 0,7 a 0,8. De 0,7 a 0,8, tem alguém que se cruza aí? Não? Tem, né? Quem é que coincide? Grama e concreto está nessa faixa, né? Então eu não ia conseguir discriminar a grama do concreto se eu fosse usar de 0,7 a 0,8. E de 0,8 a 0,9?
reflexão da radiação emitida bem distinta, né? Mas e a água? E a água? Não tem água chegando naquela parte, como é que eu vou saber se é água? Alguém pode me ajudar? E a água? Vou te ajudar. Se não reflete, é porque é água. Então, mesmo a água não estando presente ali, dá para distinguir quem é água. Concorda comigo? Certo? Então, procurando no gráfico uma situação onde não havia nenhuma coincidência entre os diversos tipos de material, de 08 a 09 foi o único que eu vi que a grama, o concreto, o solo arenoso, o asfalto refletiam uma quantidade bem distinta da radiação e a água já não refletia nada. Então, se não tem reflexão, dentre esses alvos eu sei que é feito de água. Certo? Então, letra E. Você já tem o gabaritinho aí, galera? Se quem tiver o gabaritinho, me vai alertando, porque eu já fiz questão do Enem, onde eu não acreditei no gabarito ou errei. Então, é importante vocês me passarem isso. Eu não vi o gabarito, e também se eu visse o gabarito, ia ser absolutamente sem graça. Né? Aí eu não ia mais querer dar aula, se não fosse para ter emoção. 72. Com o objetivo de testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas distintas. Neste teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que, letra A, S72, tem que tomar muito cuidado. Aliás, ele falou o número de amostras? Não, né? Aquecimento de amostras de diferentes substâncias e diferentes massas. Então, substância Y tem uma massa MY, a substância Z tem uma massa MZ, e todos eles vão sofrer uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Eu vou testar 5 fornos distintos. Tem o forno 1, tem o forno 2, o forno 3, cada um de uma marca distinta. Todos estão com potência máxima. Ele quer saber qual é mais eficiente. Eu acho que para matar essa questão, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, o que é eficiência? Alguém lembra o que é eficiência na física? O que será eficiência? Cara, eu vou te falar que eficiência é uma ideia geral, a gente poderia até traduzir de forma diferente como rendimento, né? Rendimento na física é lucro sobre investimento, assim como no mercado financeiro. Para tu saber se tu foi bem, né, numa aplicação, eu vou lá e falo, o cara foi lá e o cara ganhou $1 milhão em um mês aplicando no mercado financeiro. E aí, o rendimento foi bom ou foi ruim? Um mês apostando no mercado financeiro ganhou $1 milhão. Rendimento bom ou ruim? Eu te falei o lucro e investimento? Não, como é que tu vai saber? Ganhar $1 milhão em um mês pode ser a pior aplicação financeira da tua vida. Se tu investiu $1 bilhão e faturou só $1 milhãozinho no mês, tu é uma mula financeira. Tudo bem para vocês? Para tu saber o rendimento de uma aplicação financeira, não basta saber quanto tu ganha dinheiro, tem que saber quanto tu botou de dinheiro na jogada. É lucro sobre investimento. $1 milhão pode não significar nada, pode significar prejuízo enorme. Tá beleza, galera? Ou seja, não adianta só eu saber o quanto eu investi, quanto eu ganhei, né? Eu preciso saber quanto eu investi, tem que fazer essa razão para ver se valeu a pena.
energia total, né? É isso que na física a gente fala, né? É o trabalho realizado pelo gás sobre a energia jogada no gás. Mas tu vê, né? O lucro que eu pretendo aqui é aquecer essas amostras. Todos terão o mesmo lucro. Ou seja, quem é que vai ter o melhor rendimento, melhor eficiência? É o cara que fizer o maior ou o menor investimento? O menor, né? O cara que fizer o menor investimento é o cara que vai ter o maior rendimento aí, ó. Que viagem, né? Certo? Agora que eu fiz uma introdução, que o prolegômeno foi feito, vamos à questão. O forno mais eficiente foi aquele que forneceu a maior quantidade de energia às amostras. E aí, o cara que forneceu a maior quantidade de energia às amostras foi o cara mais eficiente? Teoricamente, todos vão ter que fornecer a mesma energia às amostras. Porque todos vão ter que... Eu teria que fazer o quimacete na amostra para poder aquecer ela, né? Certo? A massa X é igual para todos os fornos. O Czinho vai ser o Czinho da substância X, ou da Y, da Z. E a variação de temperatura é 10 para todas as amostras. Então tu vê, jogando no quimacete, todos os fornos para poder aquecer vão ter que jogar a mesma quantidade de energia. Então não pode um forno jogar mais energia que outro para a amostra, senão ela aqueceria mais. Por isso que a letra A não faz sentido. Letra B. Cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo. Todos os fornos vão ter que ser testados com as várias amostras. O forno que pegou a amostra de maior massa e forneceu energia por mais tempo, ele só demorou mais para aquecer. Não quer dizer que ele seja mais eficiente. Mais tempo demorou mais. Então levou um tempo maior. E o fato de levar um tempo maior não quer dizer que seja mais eficiente. Pelo contrário, eu poderia dizer que foi até menos eficiente, já que demorou mais. Letra C. Forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. Isso é um perigo. Se o aluno está focado na ideia de potência, potência é energia com o passar do tempo. Se ele tivesse perguntado qual é o forno mais potente, essa seria o gabarito, letra C. Ele perguntou qual era o mais potente? Não, ele perguntou qual é o mais eficiente. Eficiência e potência são coisas distintas. Tu comprar um carro potente hoje não vai ser eficiente, ele vai gastar uma quantidade de combustível bem absurda. Um carro eficiente hoje em dia é um carro econômico, um carro de baixa potência. Então tu vê que interessante. Se o cara acha que eficiência é potência, ele se arromba. Porque fornecer mais energia em menor tempo é ter maior potência. E ele não perguntou quem era o mais potente. Perigoso isso aí, tá? Letra D. Cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. Ter demorado mais tempo pode até ser pode até sugerir eficiência, mas não é o caso, ainda mais que ele falou que cedeu energia à amostra de menor calor específico. A amostra de menor calor específico não é necessariamente a amostra mais fácil de aquecer, ela pode ter mais massa, elas tinham massas diferentes. Então, dizer que eu vou descobrir quem é o cara mais eficiente olhando para a amostra de menor calor específico também não me faz sentido. Ele teria que falar a massa e o calor específico, ou a capacidade térmica. Então tu vê, cara, por eliminação me resta a letra E. Tomara que ela tenha bom senso, vamos ver. Forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Cara, é o que eu te falei. A energia absorvida pelas amostras tem que ser todas iguais, porque todas sofrerão a mesma variação de temperatura. Ou seja, o lucro que eu espero, que é o aquecimento, é igual para todo mundo. Agora, o forno que fez o menor investimento para isso acontecer, esse é o forno mais eficiente, é o forno mais econômico. E se ele fez isso ainda em menos tempo, show de bola. Forneceu a menor quantidade de energia em menos tempo. Se ele conseguiu o aquecimento, que foi igual para todas as amostras, para todos os fornos. Se ele conseguiu o mesmo aquecimento, fornecendo menos energia em menos tempo, porra, esse forno é um bicho. Ele vai gastar menos energia elétrica e vai aquecer mais rápido que os outros. Então, eu vou de letra E. O gabarito da internet é C. O gabarito da internet é a letra C. Forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. Tu vê, ó.
Se ele tivesse perguntado a maior potência, seria o gabarito correto. Potência e eficiência são coisas distintas, certo? Então eu mantenho a minha letra E. Mas bacana ter acontecido a primeira divergência de gabarito. Certo? Essa é uma que vale a pena eu anotar aqui e questionar com outros colegas. Esse gabarito da internet é o fornecido por nós ou pelo próprio Enem? Pelo Enem. Pelo Enem. Então não me espanta. Se fosse o nosso gabarito eu ficaria mais assustado. Então cuidado, hein, galera. Eficiência a gente pode comparar com o rendimento. A gente pode comparar com rendimento. Agora cuidado, hein? Ser eficiente é totalmente diferente de ser potente. E o gabarito que o cara forneceu foi para a pergunta: qual é o cara que tem a maior potência? Isso é extremamente perigoso. Cara, eu vou te falar, não tem nenhum absurdo o dono da questão falar, não, mas eu quis dizer potência e tal, e já que ele tem um doutorado de repente em educação, a galera acreditar no gabarito dele, mas eu jamais poderia aceitar. Tem questões aí que o cara fica inseguro, mas essa questão é muito difícil, cara, né, porque porra, é eficiente. A geladeira, vai lá e olha a eficiência da geladeira, vê se vai ser a geladeira mais potente. Nunca. É a geladeira que gasta menos energia, gela igual às outras, obtém o mesmo lucro, mas com investimento menor, com menos energia elétrica. Isso é que gera eficiência, certo? Então, mas de qualquer forma eu vou voltar a olhar essa questão. Embora, mesmo que eu confirme o gabarito que o Enem divulgou, né, eu não conseguiria admitir esse gabarito como correto. A menos que ele alterasse a pergunta para qual é o mais potente, certo? Muito bom. 7.3. Questão 73, 2010, do Enem. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada neste município, de modo a causar o menor impacto ambiental? Letra A. Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Ou seja, vai esfriar a tua usina com a água do rio, aquecendo a água do rio, alterando totalmente, né, a biosfera deste rio, destruindo o rio. Não pode. Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. As montanhas vão atrapalhar o fluxo de ar naquela região, nós precisamos de uma região plana para a instalação dos geradores eólicos. Letra C. Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Assim como a termoelétrica, a energia nuclear requer resfriamento com água. Então nós usaríamos o mar ou o rio, e como ali só tem rio, vamos ter que usar o rio. E aquecendo o rio, destrói o rio. Letra D. Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Deixa eu ver se falou alguma coisa da iluminação. Na região que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta. Faz sentido. Letra E. Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. Não houve nenhuma, né, característica que falava ali que o rio ia ser o suficiente para abastecer a usina hidrelétrica. Então, descartei essa por não haver dados para analisar. Letra D. Enquanto fazia a 73, né, refletia sobre a 72, eu fico me perguntando, a única coisa que o cara poderia questionar no item E
é que forneceu a menor quantidade de energia às amostras. Como eu havia falado a vocês, todas as amostras terão que receber a mesma quantidade de energia. É a única coisa que eu colocaria como dúvida no item E. Daria para dizer que o item E não é totalmente verdadeiro, porque pelo enunciado todas têm que receber a mesma energia. O que eu acho lamentável na questão 72 é o sujeito querer comparar eficiência com potência. Eficiência ou rendimento é totalmente diferente de potência. Rendimento é energia aproveitada, dividido por energia gasta. E eu acho difícil, os doutores do Enem terem perdido essa oportunidade, de discutir a ideia de potência e rendimento nessa questão que estava tão bonitinha. Mas realmente, se a gente for olhar ele deveria ter falado assim, a letra E, para ficar bem correta. Forneceu ou gastou a menor quantidade de energia em menos tempo. Porque forneceu a menor quantidade de energia, eu vou ter que fornecer a mesma quantidade de energia para todas as amostras. Então tá aí, eu descobri o porquê que o item E está errado. Está errado. Forneceu a menor quantidade de energia às amostras. Isso é falso. Todas as amostras receberam a mesma quantidade de energia. Todas as amostras receberam, todas as amostras receberam a mesma quantidade de energia. Tá aí por que eu errei. Mas volto a falar, tá, gente? Essa questão, ela tá muito esquisitinha. Eu tinha botado uma interrogação no item C, porque eu mostrei que até poderia ser. Mas eu vou te confessar que a questão tá mal desenhada. Se o item C fosse a resposta perfeita, ele deveria ter perguntado qual é o mais potente dos micro-ondas, e não qual é o mais eficiente. O micro-ondas mais eficiente é aquele que consome menor energia para fazer o que foi pedido. Mas pelo menos deu para detectar sem ter que consultar os doutores porque que ele colocou o gabarito como item C. Show de bola. Acho que é uma terceira vez, eu acho que eu erro na tua frente, Isso é muito bom. 74. A 73 fechou o gabaritinho, amigo? Sim. Não tem que ver, Aquela ali também, se errar, aquela ali eu preciso internar. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física e ao se acomodarem na mesa de estudos guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia uma delas recebeu ligações telefônicas enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebeu a mensagem que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, o físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade. Falso. A madeira, ela é permeável a radiações eletromagnéticas. Metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Foi isso que nós estudamos, ao que tudo indica é isso. Na humildade nós vamos analisar as outras. Item C. Metal, e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia. Assim bastaria uma parede metálica para bloquear as radiações. E nós podemos observar que às vezes uma única parede metálica não é o suficiente para bloquear as radiações. Certo? Que eu preciso estar envolto em condutor. Então não é a reflexão que está isolando o celular da rede. Letra D.
metal e o telefone não funciona porque a área da caixa de metal era maior. Não é o tamanho da caixa que interfere. Letra E, madeira e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior do que a espessura da caixa de metal. Também não, precisaria de muita espessura de madeira para poder isolar essas, para não fazer as radiações eletromagnéticas atingirem o celular. Então, item, né, comentado, letra B, blindagem eletrostática é o nome do fenômeno. Muito bom! Questão 75. Cortadinha no vídeo aqui para não ficar infinito. Então, por enquanto, só estou chateado com a eficiência.